Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Iniciando aí a nossa semana, segunda-feira, e a gente aqui no nosso encontro aí das 21 horas, fazendo a nossa live aí para refletirmos sobre algum assunto aí que possa ser útil para todos nós. Hoje, né, com o envio lá no Story, a chamada, nós vamos falar um pouquinho sobre a religião, né? Sobre o papel da religião em nossas vidas, né? Boa noite, Leonor, boa noite, Álvaro, boa noite, Renata, boa noite, Lúcia, boa noite a todos vocês aí. Sejam todos bem-vindos. Então, nós hoje vamos falar um pouquinho, conforme eu falei no Story, vamos falar um pouquinho sobre o papel da religião nas nossas vidas, né? É bom, é ruim, porque de vez em quando aqui nas nossas lives, eu acabo citando assim, aleatoriamente, o assunto religião, por algum motivo, enfim, não me lembro agora, mas já citei algumas vezes. Então eu achei que seria interessante a gente conversar um pouco sobre isso, a gente aprofundar um pouquinho mais ideias. É claro que, né, que eu quero deixar isso aqui bem transparente, bem claro, que eu não estou aqui para defender ou para condenar a vivência religiosa de cada um de forma nenhuma, né? A ideia aqui é trazer consciência. É trazer consciência, boa noite, Lúcia. É trazer consciência para que cada um possa aí ter a sua própria vivência, né? De acordo com os seus próprios interesses. Né? Assim, hoje, mais do que nunca, né? A gente tem aí alguns estudos científicos que mostram que a vivência religiosa, boa noite, Lilton, que a vivência religiosa, ela traz benefícios para a qualidade de vida das pessoas, né? Então isso é estudo, isso não é palpite, tá? São pesquisas que são feitas, né? E que mostram benefícios na saúde, benefícios na saúde mental, benefícios na qualidade de vida. Boa noite, Adriana. Então, hoje a gente tem isso. Então, do ponto de vista médico, né, especificamente aí até mais talvez não é só da psiquiatria não, mas em outros aspectos de saúde, recuperação hospitalar, por exemplo. Hoje a gente tem trabalhos de campo, né, de pesquisa feitos que mostram, tá? É claro que esses trabalhos, eles não dizem que foi a religião que curou, que melhorou essas pessoas. Não foi uma força externa, mas a crença da pessoa, a vivência da pessoa, né, dentro daquela crença, dentro daquela fé que ela tem, trouxe benefícios, e é isso que é aferido em todas essas pesquisas, tá bom? Não a forma como é. Então a gente não pode ter dúvida disso, porque isso é um fato. É relativamente frequente, vamos dizer assim, né, para alguns pacientes, que eu sugiro que procurem uma religiosidade, que procurem viver. É claro que eu não faço isso com todo mundo. Depende muito do contexto, depende muito da necessidade, depende muito da demanda da pessoa naquele momento, do estado dela. Depende muito da abertura que ela possa ter para vivenciar alguma religião, ou talvez até já vivencie, talvez até já traga aquilo. Então, isso acontece, né? E hoje, eu sou psicanalista, eu não sou psicólogo, mas tanto na psicanálise quanto na psicologia, existe uma orientação de que o terapeuta ele legitime a crença religiosa da pessoa, né? E o estimule a viver aquela crença, não a crença dele, terapeuta, mas a crença daquela pessoa. Então, isso hoje é um aspecto do processo terapêutico. A gente não pode falar em terapia sem levar em consideração que um dos quesitos pertinentes ao próprio processo terapêutico é a vivência religiosa, tá? Não que o terapeuta aí vai fazer, o psicanalista, o psicólogo, vai fazer proselitismo religioso, vai fazer doutrinação, vai fazer convencimento, nada disso, isso não existe. O terapeuta ele continua ali com a necessidade de manter a imparcialidade dele.
Mas, na medida em que a pessoa ela se identifica com alguma religião, aquilo realmente pode trazer benefícios para ela, tá? Então, só para vocês entenderem que a gente não está falando aqui de religião aleatoriamente como uma questão de crença ou de fé, tá? Mas uma questão dentro de um contexto de benefício para uma pessoa. Dentro do contexto terapêutico ou mesmo fora do contexto terapêutico, em função daquilo que uma religião pode beneficiar essas pessoas. Eu fiz aqui uma relação para a gente estar aí discutindo, né? Quem quiser se posicionar aí, fale, fica à vontade. Eu sempre gosto, sempre estimulo, né? Que todos participem. Então eu fiz aqui uma relação de benefícios e prejuízos, tá? Fiz uma relação e vou tentar mostrar para vocês. Eu volto a dizer, a ideia não é condenar nem defender a religião, não é. A ideia é tentar trazer consciência para que cada um possa viver a sua religião com lucidez. Antes de eu entrar nisso aqui, deixa eu lembrar para vocês, que é uma coisa que eu já falei aqui em outras lives, que a gente está saindo de uma era de peixes, né? Uma era de peixe que começa ali mais ou menos no ano zero, tem algumas divergências, mas o consenso maior é que a era de peixe começa no ano zero e está terminando agora e a gente vai estar entrando na era de aquário, né? O que aconteceu na era de peixes, que foi esses 2.100 anos, mais ou menos, aí, que a gente viveu na era de peixe? A era de peixes, o signo de peixes, né, a energia de peixes, traz um aspecto espiritualista muito forte, né? Traz um aspecto de religiosidade muito forte. Então a gente viu aí esses últimos 2.000 anos muito marcado pelas religiões em todo o mundo, né? Você vê que hoje uma maioria assim, absoluta da população mundial tem alguma crença religiosa. Pode até não frequentar, mas tem uma crença religiosa. Então, não que os nossos antepassados, antes da Era de Peixe, não tivessem religião, mas você percebe, né, quem pode estudar a história, percebe que houve um grande fortalecimento das religiões, o surgimento de outras religiões, o cristianismo surgiu, o protestantismo surgiu, né? O islamismo surgiu também dentro dessa era, o budismo já é anterior, o judaísmo já são anteriores a isso, mas também se fortaleceram, ganharam espaço. Então, peixes tem muito isso. Peixes tem muito da questão da espiritualidade, da religião, da compaixão, da caridade, da identificação com o outro. Então, tem muito desse aspecto. Só que, peixes também traz um lado de mergulho no inconsciente, de mergulho no submundo do nosso psiquismo. Peixe tem essa questão desse mergulho nas regiões mais profundas do nosso psiquismo. E o que acontece? Se nós vivêssemos, vamos imaginar assim, num mundo, né, num planeta muito evoluído, de almas muito evoluídas, essa era de peixes, onde as religiões seriam muito vivenciadas, esse outro aspecto de peixes, que é o mergulho no submundo, não teria problema, porque o submundo de almas evoluídas, de pessoas evoluídas, é um submundo evoluído, entendeu? É uma profundidade instintual evoluída, com características evoluídas. Só que aqui na Terra, não. Nós ainda transitamos num nível bem primitivo de existência. Então, o nosso submundo, as nossas pulsões, os nossos instintos mais profundos, eles ainda trazem uma forte carga de animalidade, de agressividade, de violência, de egoísmo. Isso é muito forte no ser humano que viveu essa história, né, esses últimos 2.100 anos aqui no planeta. Então, isso também é peixes, né? Eu sempre digo, né, nesse nível de evolução em que a gente se encontra, peixes pode levar você para o paraíso ou então levar você para o inferno. Peixes faz isso com a maior facilidade. Vai depender de você. Então, Peixes trouxe a força das religiões, só que nos lançou nas
nas cargas mais profundas dos nossos instintos. E o que aconteceu? Aconteceu o que a gente viu nos 2100 anos. Muita religião, só que muitas guerras por conta das religiões. Talvez, eu não vou dizer todas, porque eu provavelmente posso estar errando, mas quase todas as guerras que a gente viveu no planeta têm conotações religiosas, né? Aspectos econômicos, né, territoriais, mas muitas questões religiosas sempre presentes. Isso é peixes num planeta primitivo. Entenderam? Num planeta primitivo, a era de peixes é marcada pela religião, mas é marcada pelo mergulho na nossa profundidade instintual. E a nossa profundidade instintual é agressiva, é violenta, é primitiva. Então a gente brigou durante 2100 anos por conta das nossas diferenças religiosas. E ainda briga até hoje, e talvez ainda continue brigando mais um tempo, porque essa transição ela está acontecendo, mas ela tem um período aí demarcatório, né? Que Aquário já vem nos influenciando desde o século XX, e Peixes ainda vai continuar nos influenciando aí um pouco ao longo do século XXI. Ainda vai. Mas nessa fase de transição. Porque a era de Aquário ela já traz um respeito muito maior pela diferença. Além de nós estarmos evoluindo, além de nós estarmos ganhando uma certa maturidade psicológica, espiritual, a era de Aquário vai trazer uma influência muito forte do respeito à diferença, né? Do respeito às individualidades. Não é à toa que a gente está lutando tanto, né, por respeito a todos os tipos de diferenças, por respeito às minorias, não é à toa. Isso aí é a marca mesmo da construção desse futuro que tá ali, que está chegando. Esse futuro está chegando. Então a era de Aquário, que está começando agora e que vai permanecer aí por mais uns 2100 anos, mais ou menos, a era de Aquário vai ser marcada por essa diversidade de crenças, por essa diversidade de pensamentos, diversidade de religiosidades, porque não vão ser mais instituições religiosas, vão ser perspectivas de religiosidade que cada um vai ter a sua, alguns compartilhando algumas ideias e formando grupos, mas grupos menores. Essa força das grandes religiões, ela vai se perder aí bastante ao longo do século XX, ao longo do século XXI. E a gente está vivendo isso, cada um de nós está vivendo isso. E o nosso objetivo hoje aqui é tentar mostrar os benefícios e os prejuízos da religião, não da religiosidade, tá? Estou falando da religião enquanto instituição, da vivência da religião enquanto instituição, né? A intenção hoje é a gente mostrar os benefícios e prejuízos para que você se situe. Porque, eu volto a insistir, eu tenho certeza que nós estamos aí num processo de esvaziamento da força das grandes religiões na humanidade, né? Se vocês olharem historicamente, né, eu me lembro até que o Álvaro questionou isso numa live que eu falei, dei uma parte sobre isso, mas se vocês olharem historicamente, vocês já vão constatar que há 200 anos, 500 anos, 1000 anos atrás, a religião tinha muito mais força, muito mais poder, um poder absoluto, né, um poder de prepotência mesmo do que tem hoje, né? As religiões perderam muito poder sobre a mente humana e sobre o coletivo a partir muito do século XIX, né? Com as ideias iluministas, né? Toda essa revolução industrial, tecnológica, enfim, um processo aí que já marca uma tendência de libertação do ser humano. E essa tendência de libertação vai acelerar cada vez mais. Então, nós estamos transitando para esse futuro, tá? E cada um, veja bem, não tem certo ou errado. Cada um tem que se situar. Cada um tem que perceber qual é o seu momento. E eu acredito que essas relações que eu trouxe aqui, que eu vou discutir com vocês, de prejuízos e benefícios, possam ajudar vocês a se situar e não a deixar uma religião ou a buscar uma religião. Volto a insistir, não vou fazer esse tipo de indução, são escolhas,
até porque não poderia fazer, porque são escolhas muito pessoais, da singularidade de cada um, mas cada um baseado nessa maior consciência do que seja a vivência de uma religião, vai poder se situar de uma maneira melhor e talvez um pouco mais livre, e um pouco menos dominante, né? Porque as religiões realmente ainda exercem muita dominação. Fizeram isso ao longo do tempo, continuam fazendo, mas isso está diminuindo. Então vamos lá. Vamos falar dos benefícios primeiro. O primeiro benefício que eu vejo na vivência de uma religião é o apoio que ela traz. Na verdade, é isso que me faz, muitas vezes, sugerir uma pessoa que, por exemplo, está pensando em exterminar a própria vida, ou que às vezes está numa depressão profunda. Eu costumo sugerir que ela procure uma religião com a qual ela se sintonize, porque a religião tem essa característica de trazer apoio, né? De trazer acolhimento. Tem pessoas que vivem uma grande solidão, a religião ajuda nisso, porque ela traz um apoio, ela traz uma sustentação, ela revigora a fé e aí os aspectos médicos, né, da pesquisa, ela revigora a fé e faz com que a pessoa tenha mais confiança no progresso dela, na melhoria dela. Então a religião ela traz um efeito positivo na autoestima, na autoimagem, no ânimo para o enfrentamento. Ela traz um efeito positivo para a resiliência da pessoa, porque às vezes a pessoa está muito revoltada com a vida, porque está passando por algum problema, por alguma doença. A religião ajuda nesse sentido. Ela traz um pouco mais de resiliência, né, para a pessoa. E aí faz com que a pessoa ganhe um novo ânimo, uma nova energia. Esse talvez seja o principal motivo que me leva a sugerir que um paciente, em determinadas situações, eu não faço isso para todo mundo, claro, mas em determinadas situações que eu vejo que a pessoa realmente está precisando de uma ajuda extra ali, a religião tem esse aspecto, né? Um outro aspecto da religião é a própria função da religião, que é a de religar você com um poder maior da vida. Aliás, a palavra religião vem do latim religare, né, que é fazer a religação, uma religação que a princípio, em algum momento, você possa ter perdido. Então a religião faz essa religação com a transcendência, com o divino, com a espiritualidade, não é? Com aspectos da sua fé. A religião ela faz isso. Aí você pode dizer, mas eu não acredito, então isso aí não vai ter função. Olha, você pode até não acreditar que aquilo ali vai fazer uma religação com algo que você acha que não existe. Você pode até não acreditar. Mas quando a pessoa ela exercita essa religação, mesmo que aquilo ali não exista, mesmo que esse divino não exista, esse exercício da religação, como se ele existisse, ele promove estados meditativos, né, que acalmam a pessoa, que tranquilizam a pessoa, que serenizam os hormônios, os impulsos neurológicos. Então, você orar, você se conectar com o divino, são práticas meditativas, que mesmo que esse divino não existisse, né, para quem não acredita, ou mesmo que uma espiritualidade não exista, para quem não acredita, mas para aquela pessoa que está ali naquele momento fazendo esse ato, vivenciando esse ato, que em suma, um ato meditativo, esse ato meditativo por si só é bastante curativo, tá? É bastante reequilibrante, traz uma energia nova, traz uma emoção nova, traz uma calma nova, que acerena as suas funções fisiológicas, acerena as suas funções mentais. Então, essa função da religação da religião também é um benefício. Uma outra função que eu acho muito interessante é que ela estimula a reflexão, né? Ela ajuda você a pensar, muitas vezes você está preso num problema, e ela ajuda você a pensar por outros prismas, ajuda você a ter mais compaixão, mais empatia, a se identificar mais com outras pessoas. Então você deixa de ser
aquele que se sente o único que está sofrendo, aquele que se sente punido pelos céus, porque a religião, ela muitas vezes ajuda você nesse processo aí de pensar, de meditar, porque na maioria das vezes, a gente, para pessoas que não dedicam energia, que não dedicam interesse, né? que não dedicam tempo das suas vidas para a sua religiosidade, para essas pessoas, geralmente sobra muito ou nenhum tempo para pensar sobre as coisas transcendentais, para pensar sobre filosofias de vida, para pensar sobre elaborar decisões dentro de uma base mais ampla, mais consciente. As pessoas vão muito no dia a dia, na rotina, na prática, faz, acontece, acorda, vai dormir, toma café, vai trabalhar, vai e volta. Então fica nessa rotina. Quando você tem uma religião, que você tem ali um compromisso, que seja uma vez por semana e você vai ali, aquele momento onde você abstrai das suas rotinas do cotidiano, você vai ouvir ali uma palavra, você vai ouvir ali um sermão, você vai ouvir ali uma palestra, um comentário, aquilo vai promover reflexões em você que são úteis, que te ajudam, independente de qual seja a religião, tá? Não estou aqui defendendo uma ou outra religião, estou tentando ver aqui, mostrar para vocês o aspecto geral de você frequentar uma religião. Tá? Então, esses são os benefícios. Lembrando que eu vou falar dos prejuízos daqui a pouco também, tá? Então, estimula a reflexão. Você tem um momento ali para refletir sobre sua vida, para se acalmar e deixar os seus pensamentos olharem melhor para o que está acontecendo. Então, isso é um benefício. As religiões criam padrões morais que, em alguns momentos, são úteis. Por que são úteis? Vocês lembram que, inclusive, na live passada, que a gente falou de liberdade de pensamento, eu falei que o ser humano, ao longo do seu processo de evolução, ele vive 3 fases, que é a fase da anomia, depois da heteronomia e depois da autonomia. A anomia é onde você não tem lei, você não consegue entender lei nenhuma. É o bebezinho ali com 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais ou menos é a fase da anomia. A fase da heteronomia é a fase em que você começa a entender que existem leis e que tem pessoas que te cobram as leis, pessoas que te determinam as leis, e que você precisa seguir aquelas leis para ser amado, para ser respeitado, para ser inserido socialmente. Essa é a fase da heteronomia. Tem pessoas que vivem a fase da heteronomia para o resto da vida, porque depois vem a fase da autonomia, que é a fase onde você não precisa mais daquela pessoa que estabelece a lei, porque a lei se introjetou em você. Então você faz porque você entende que aquilo é bom, porque você entende que aquilo é melhor, porque você entende que aquilo torna você um elemento útil para o bem, para o grupo social. Mas aí você não precisa de alguém que te mande, alguém que te vigie, alguém que te cobre. Você já é autônomo. O seu pensamento já tem uma autonomia. Muitos de nós nunca chegamos nessa fase, nessa vida. Isso acontece tanto a nível da vida que nós levamos agora, quanto do ponto de vista espiritual também, tá? Então o ser humano ele vem evoluindo. O que as religiões fizeram? As religiões elas tiveram um papel muito grande, e essa é uma marca da Era de Peixes, que a gente está saindo agora. As religiões elas tiveram uma marca, um papel muito importante nessa fase da nossa heteronomia, onde a gente precisava, a humanidade precisava de poderes, né, de forças que estabelecessem morais, independente disso ter sido bom ou ruim, tá? Depois vou até falar dos prejuízos e eu vou citar isso de novo. Mas teve algo bom, que foi a cada uma das religiões estabelecer esse papel, né, de legisladora de padrões de comportamento mais socialmente aceitos. Padrões de comportamento que te tornem pessoas mais capazes de serem inseridas socialmente. Porque se não houver a lei que interdita, né, o seu desejo, que interdita os seus instintos, e os seus instintos iam te levar a uma vivência de selvageria, porque o instinto ele é eminentemente animal. Então ia levar, você não ia respeitar, você ia ser totalmente egoísta, você não ia ter nenhum tipo de respeito pela vida, pela propriedade, pelo direito do outro, pelo espaço do outro, nada.
respeito pelas emoções, pela afetividade do outro, nada. Você não teria nada disso. Então, o que as religiões fizeram muito? Não que isso não existisse antes, mas as religiões tiveram, nesses 2000 anos, um grande papel de frear o instinto humano, né? De estabelecer padrões. Isso foi necessário. Claro, muitos desses padrões estão totalmente ultrapassados, mas foram pertinentes ao longo dessa história. Tá? Muitos desses padrões causaram problemas? Causaram, com certeza. Mas eles tiveram um papel, a gente precisava passar por isso. Né? Como uma criança com 4, 5, 6 anos precisa da figura do pai, geralmente o pai, e inclusive a figura de Deus aparece aí muito como uma figura patriarcal, né, paterna, porque a princípio, é claro que isso hoje em dia não funciona mais com essa simplicidade, né? As mulheres hoje têm um papel muitas vezes de figura paterna dentro de uma família, né? Mas aí deixa para outro dia. Mas, a princípio, a figura do pai é aquele que interdita, é aquele que estabelece a lei, é aquele que interdita o direito, não é? Aquele que interdita o gozo absoluto, o gozo selvagem, o gozo primitivo. Então, as religiões, ela, nessa fase da nossa heteronomia de evolução, as religiões tiveram esse papel, elas precisavam disso, tá? Independente disso ter trazido alguns prejuízos que eu vou falar depois. Primeiro, eu estou falando só dos benefícios. Uma outra questão que está ligada a essa é que as religiões ela restringe essa força instintual, porque além de moralizar, ela sublima esses instintos. Então, a religião ela freia esses instintos com códigos de moral bastante rígidos, tá? Mas ela também sublima os instintos quando ela sugere que você tenha virtudes. Então a religião também estimula a pessoa a ser mais altruísta, a ser mais caridosa, a ser mais tolerante, a ser mais bondosa. Então você sublima os instintos que estão sendo reprimidos pela moralização, mas eles não ficam só no nível de repressão, eles também se sublimam em comportamentos mais virtuosos. Isso é fundamental. Inclusive, o próprio Freud reconheceu que o único mecanismo de defesa psíquica, porque são vários mecanismos de defesa que a gente tem para suportar, para superar as dores da vida, mas o próprio Freud disse que o único mecanismo realmente eficiente de defesa é a sublimação. É aquele que funciona sem nenhum dano para o psiquismo. E a religião faz isso também. Tá? Quando ela diz, não seja egoísta, mas seja altruísta, né? Mas seja caridoso. Então ela está contendo um instinto primitivo e ela está estimulando uma virtude. Então ela sublima. Tá? A religião envolve uma atividade socializante. Muitas vezes eu vejo pessoas que estão solitárias, muitas vezes a idade está avançando e a pessoa está num momento muito solitário, os filhos já partiram, ela às vezes não tem um marido, não tem uma esposa, porque já ficou viúvo. A religião tem esse aspecto socializante. Você vai estar vivendo num grupo, você vai estar participando de uma tarefa, você está indo para os encontros, você vai fazer amizades, você vai participar de movimentos. Então ela tem essa função socializante. Vejam quantas coisas a religião tem de importante, tá? Tem um monte de coisas que são prejudiciais, que eu vou falar já já. Mas quantas coisas ela tem de importante. Então, para uma pessoa que está sozinha, muitas vezes em casa, deprimida, se lamentando, às vezes numa fase mais avançada da vida, se a pessoa sair lá num determinado dia para ir para um grupo religioso, para um coral da igreja, ou para uma reunião de estudo, ou para ouvir um culto, ou para prestar um socorro em algum trabalho beneficente que essa igreja faça, aquilo ali é uma atividade socializante fantástica para ela, é ótima. Ela está interagindo com outras pessoas, e geralmente pessoas que estão ali meio que de coração aberto, meio, tá? Que não é totalmente, não, mas deixa isso para lá. Depois eu falo um pouco mais disso. Mas pessoas que estão ali meio de coração aberto, esperando por elas. Então elas se sentem acolhidas, elas têm um sentimento de pertencimento. Então a religião traz, é mais um benefício que ela traz também, tá? A religião também situa a pessoa no papel social dela,
Ela ajuda a pessoa a encontrar uma função. Porque a maioria das religiões, elas têm trabalhos, movimentos de solidariedade, de caridade, movimentos sociais. Então, na medida em que essa pessoa que passa a frequentar uma religião, ela se engaja no movimento desse, né, ela também ela se sente com uma função social. E isso aumenta a autoestima dela. Isso traz um benefício ótimo para a autoestima dela. Porque ela se percebe sendo útil, ela se percebe contribuindo para outras pessoas. Então, olha só quantas coisas. E, além disso, a religião também traz a perspectiva da imortalidade, que eu acho muito interessante. Independente, né, da gente discutir aqui se a imortalidade existe ou não, já defendi isso aqui muitas vezes, né, mas assim seria muito tempo. Mas, independente disso, uma pessoa que está ali vivendo uma fase, às vezes avançada, por exemplo, da idade dela, e ela está com medo de morrer, ela sente que está caminhando assim para um fechamento da vida dela, ela alimentar nela a crença da imortalidade é muito saudável, faz bem para ela, traz uma calma. E eu não, pode ser até que não tenha, vocês sabem que eu acredito que tenha, que eu tenho várias, assim, a minha história hoje não me deixa ter mais nenhuma dúvida de que exista, né, essa vida após a morte. Mas para aqueles que ainda possam ter alguma dúvida ou não acreditem, mas para essa pessoa que está ali com medo de morrer, ela de repente escuta uma pregação, ela escuta um sermão, ela escuta uma palestra, ela lê um livro que a religião sugere a ela que ela leia daquela instituição, ela vai encontrar ali uma crença na imortalidade que a torna mais resignada. Então, vejam quantos aspectos da religião, né? E aí eu sugiro que cada um de vocês se perceba no que a religião pode estar contribuindo para você nessa hora, né? Para você começar a perceber se você ainda precisa tanto da religião, se você não precisa. É muito difícil uma pessoa deixar a religião. Eu acho que as religiões ainda são muito necessárias e ainda vão ser por um bom tempo. Um bom tempo, apesar de estarem perdendo força e continuarem perdendo força, né? O Alvo está falando que essa perspectiva da imortalidade, certamente, no lado judaico-cristão, é muito importante. Sim, no lado judaico-cristão, mas no budismo também. No budismo também tem essa perspectiva, né? Ela é muito forte, porque, de alguma forma, todas as religiões, até o próprio judaísmo, né, dentro daquela perspectiva de um paraíso que aguarda, todas as religiões, de alguma forma, elas acreditam numa imortalidade, que vai se manifestar de várias formas, né? A maneira como as religiões vão definir essa espiritualidade pós-morte é que é muito diversificada, né? Cada um tem lá uma crença diferente. Mas, de alguma forma, as religiões todas acreditam numa imortalidade da alma. Tá? E o que eu estava falando aqui? Bom, já nem sei mais, mas tudo bem. Então, eu estava encerrando aqui essa questão dos benefícios. De como que... eu estava falando que cada um tem que se situar, né, para você perceber o quanto você ainda precisa, o quanto aquilo é importante. Aí a pessoa pode se sentir órfã, eu vou me sentir desamparado. Tudo bem, então, você ainda precisa da religião, e sem problema. Não é bom, nem não é ruim, é o seu momento, não tem uma regra. Mas que eu acredito que a gente está transitando para uma libertação delas, a gente está. Tá? E aí vem por que a gente precisa se libertar delas? Por que esse é o caminho, né? E é um caminho que cada um tem que viver na sua singularidade. Tá? Se não é a sua hora agora, vai ser um dia. Mas se não é, tudo bem. O Alto está falando assim, falei judaico-cristão, por causa da Bíblia mesmo. Ah, sim. Não, a Bíblia vai falar. Mas todos os livros, né? O Alcorão vai falar, o Bhagavad Gita, né? Vai falar também, enfim, os Vedas vão falar, todos eles vão falar de alguma forma. Quais são os prejuízos? Tá? Então, o primeiro prejuízo que eu agora quero falar para vocês é que ela restringe a autonomia. No budismo, o ideal não é não reencarnar mais
Sim, é não reencarnar mais, mas eu não estou falando de reencarnação não, tá? Eu estou falando de imortalidade da alma. Você pode não reencarnar, mas vai continuar vivo no pós-morte. Tá? Não entrei no mérito da reencarnação, não. Tá? O budismo, o ideal não reencarnar mais, é a grande meta, né? É interromper a samsara, que é a roda da vida, né? Que eles falam da samsara. O objetivo do budismo é isso. Acho que é samsara, acho que é. Mas eu não estou falando de reencarnação não, tá? Eu estou falando da imortalidade, porque para o budismo, até aquele que não reencarna mais, ele continua vivo, num outro plano dimensional. Então a imortalidade aí também está presente, tá bom? Prejuízos, então, restringe a autonomia. Restringe com certeza. Tá? Por quê? Porque aquilo que eu expliquei para vocês, tá? A gente está na fase, dentro das religiões, e nós estamos na fase de uma heteronomia. Alguns saindo da heteronomia e outros, alguns saindo, entrando já na autonomia. O último censo aí de 10 anos atrás apontou isso, como que tem pessoas vivendo religiosidade sem religião. Isso já é entrar na fase da autonomia, mas muitos de nós ainda estamos na fase da heteronomia, que precisamos disso. E o que a religião faz? Aquilo que eu falei, ela se posiciona como uma lei. Isso é necessário enquanto você é mais imaturo. Mas na medida em que você vai amadurecendo e vai tendo estado de prontidão para viver a autonomia, permanecer na religião é uma restrição. É uma restrição da sua autonomia. Porque você vai continuar precisando de alguém que vai estar te dizendo isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso não é, isso pode, isso não pode. Isso é a fase da heteronomia. Tá? Então, ela tem esse aspecto, ela restringe a sua possibilidade de expansão no rumo da autonomia. Porque vivenciar a autonomia é um desafio, tá? Você imagine uma criança, né, que está aprendendo a andar segurando a mão ali do pai ou da mãe. Ela está andando. Quando ela solta a mão, ela até vai, mas ela bambeia, aí ela cai, ela fica com medo, ela chora, até ela ter confiança. Assim é essa transição da heteronomia para a autonomia. A gente, muitas vezes, precisa da religião para dar uma mãozinha para a gente ali. Então, quando você pensa assim, eu não vou ter mais religião, como assim eu não vou ter mais religião? Eu vou ficar desamparado? E aí vem aquela questão do medo. É óbvio que você não vai ficar desamparado, porque a sua conexão com o amparo divino, espiritual, qual foi os nomes que você queira dar, não depende da religião, tá? A religião está sendo só intermediária. A conexão é sua. Então, para você viver a autonomia, você vai ter que aprender a viver a sua própria conexão. Então, isso é muito desafiador, tá? É muito desafiador. É como um adolescente, por exemplo, que começa a deixar o lar para ir ganhar a vida, para ir trabalhar, para estudar em outro lugar, para fazer uma faculdade. Ele vai sentir medo, ele vai sentir apreensão, né? Ele vai sentir ali aquela insegurança. Isso é normal, mas isso precisa ser vivido, tá? E sem culpa. Então, a religião ela restringe a autonomia. A religião ela estabelece intermediários para a sua reconexão. Apesar da reconexão ser sua, enquanto você usa a religião para essa conexão, você está dependendo de padres, de pastores, de sacerdotes, enfim, de todos os tipos de intermediários. E muitas vezes, né, eu não sei se eu vou falar isso aqui depois, deixa eu ver. Acho que não. Mas esses intermediários, eles são idolatrados. Aliás, essa é uma função que marca a religião, né? Porque na nossa fragilidade, na nossa insegurança, a gente precisa estabelecer ideais de perfeição, ideais de poder, ideais de força. Então, a religião faz o quê? Ela estabelece um Deus, ela estabelece um santo, ela estabelece um espírito superior, ela estabelece aí vários modelos ideais de força, de sabedoria, de evolução. E aí a pessoa ela toma aquilo como um modelo que ela gostaria de ser.
e que de alguma forma a ajuda a lidar com a própria fragilidade dela, tá? Então, enquanto você precisa de intermediários, você deixa de investir na sua própria força interior. Você só vai aprender a andar sozinho na hora que você soltar a mão de quem está te segurando. Às vezes a gente precisa realmente da mão de alguém nos segurando para a gente andar. Mas você só vai andar sozinho quando você soltar a mão e se aventurar na vida, tá? Então, esse é um outro problema da religião também. Ela depende de intermediários. Intermediários nem sempre comprometidos com a verdade, nem sempre comprometidos com padrões morais e éticos. Aí a história está cheia, né, de intermediários que usaram as religiões para interesses de poder, para interesses sexuais, para interesses financeiros. A história está cheia disso. Então você está colocando as suas mãos, a sua vida, o seu pensamento, a sua perspectiva de vida na mão de um intermediário que talvez não esteja sendo correto com você. Talvez. Você não tem garantia nenhuma. Mas na nossa fragilidade, nós tendemos a idolatrar essa figura, que é o sacerdote, que é o padre, que é o pastor, que é o papa, que é o médium, que é o palestrante na casa espírita. Enfim, a gente idolatra e acredita que aquelas pessoas são modelos ideais, quando na verdade não são. Volto a insistir, tá? Eles têm a função deles na heteronomia, que eu falei até lá atrás nos benefícios. Eles têm a função. E agora eu estou falando dos prejuízos e cada um vai se situar nesse jogo aí. Aí é trabalho de casa para vocês hoje fazer, pensar como é que está o meu papel com a minha vivência de religião. Então, um dos prejuízos é que a religião ela pressupõe a existência de intermediários para a sua conexão com o divino, o que causa uma interferência. É óbvio que causa uma interferência e prejudica parte da conexão. Tá? Pode até ser útil enquanto você é muito fragilizado, mas em algum momento em que você já tem condições de caminhar sozinho, de se reconectar sozinho, aquela interferência ali, aquele intermediário pode trazer mais prejuízo do que ajudar. Tá? Ela exerce papel controlador para os interesses de grupos. Sim, isso é uma outra questão. A gente viu a política agora aqui recente no Brasil, como que isso aconteceu, e no mundo todo isso acontece, né? As pessoas viram massa de manobra. As pessoas dentro de uma vivência religiosa. Uma religião não deveria ter esse papel, mas ela tem. E ela tem isso não é de agora, não. Ela tem isso lá desde o início da religião, quando surge o Império Romano quando surge o Império Romano, não, quando o Império Romano institui o cristianismo ali lá no século XIV. Então, a partir daquele momento lá, 319, se eu não me engano, quando o Império Romano ele institui o cristianismo como a religião oficial do Império, a religião passa a ser usada como um elemento de controle de massa, tá? E de vários artifícios. O principal artifício é a culpa. Então, esse é um outro prejuízo. Ela é um instrumento de controle. E quanto mais vulnerável, quanto mais dependente, quanto mais idólatra você é, mais vulnerável você vai ser dessa ação controladora da religião que você vivencia. Por isso, com certeza, o caminho é uma libertação. Eu nem vou usar libertação, tá? O caminho é a autonomia. O caminho é a autonomia. Que é claro que essa autonomia vai ter várias escalas. Mas vamos lá, senão eu não vou conseguir terminar. Um outro prejuízo, ela limita a percepção da realidade. Por quê? Porque a maioria das pessoas religiosas, elas ficam muito fanatizadas com aquele modelo teórico daquela religião. Então, aquilo ali passa a ser a única verdade. A pessoa só vê filme daquela religião, só escuta música daquela religião, só lê livro daquela religião, só fala daquela religião, como se não houvesse aí uma gama de outros conhecimentos, outras informações fundamentais para o nosso amadurecimento. Então, a vivência de uma religião para uma pessoa que se fanatiza, né, que se torna idólatra ali, ela limita a percepção da realidade e o encontro de outras possibilidades. Ela aprisiona moralismos
moralismos que, às vezes, dentro do contexto cultural de uma época, podem ter sido úteis, mas que muitas vezes deixaram de ser úteis, mas que continuam a ser adotados. Muitas vezes, moralismos... A mulher, então, foi muito vítima desse moralismo, né? Moralismo que muitas vezes não tem fundamento nenhum, a questão da repressão sexual para a mulher, por exemplo, né? Ela não tem fundamento nenhum isso numa prática de saúde física e de saúde mental, mas as religiões adotaram e ainda tem muita força isso. Perdeu bastante, tá? Mas ainda tem muita força. Então a religião aprisiona moralismo e muitas vezes há falsos moralismos, tá? Porque a pessoa às vezes ela é moralista no discurso, mas lá na prática pessoal dela ela não tem nada de moralista, muito pelo contrário, totalmente permissiva. Então fica esse jogo aí de aparências, né, que não é nada saudável. Ela estimula a dependência da idolatria, né, que eu já falei aqui, porque você vai ter ali o pastor, o padre, o sacerdote, o médium, o palestrante, enfim, aquela pessoa ali que se classifica, né, se posiciona como um intermediário oficial daquela religião, e para uma pessoa que chega ali mais fragilizada, né, mais imatura, ela vai ver que aquilo ali, como se aquele ali fosse realmente um representante de Deus, né? E aí a idolatria. Outro prejuízo que eu vejo muito, e tem muito a ver com a questão da sociabilidade da religião, que eu falei ali atrás, né? Porque a religião, ela promove uma sociabilidade boa para muitas pessoas, principalmente para quem está sozinho, para quem está sem sensação de pertencimento, mas também traz muitas frustrações e desgastes, porque é um ambiente tenso muitas vezes da relação, não é? Tem muitas vaidades, tem muitos jogos de poder. Seres humanos, quando começam a conviver demais dentro de um determinado grupo, eles tendem a ter esses pontos de tensão. E as religiões não estão imunes disso. Até porque se uma pessoa precisa da religião para estar bem, é porque no fundo ela tem desafios a superar. Então a maioria das pessoas são doentes que precisam de remédio. O próprio Jesus falou, né? Não vim para os sãos, mas para os doentes que precisam de remédio. Essa frase é importante até no dia de hoje, nem tinha pensado em falar isso. O próprio Jesus, de alguma forma, está dizendo, né? Os sãos, espiritualmente sãos, não precisam de religião. Quem precisa de religião são os doentes que precisam de remédio. Jesus fala isso, está lá. Então, isso que eu estou dizendo aqui, eu acho que ajuda a gente aí a se situar. A Leonor está falando que fanatismo não é religião. Leonor, realmente fanatismo não é religião, mas muitas pessoas, muitas mesmo, se fanatizam em diversos graus dentro da religião que ela abraça. E qualquer religião, tá? Qualquer, não tem nenhuma religião que seja mais ou menos. Qualquer um pode ser, tá? Então, o convívio social traz frustrações e uma outra. O outro prejuízo que eu coloquei aqui torna a pessoa mais paternalista do que ativista para a transformação. Essa frase, eu gostei dessa frase que eu escrevi aqui. Por quê? Porque a religião torna aquela pessoa ela mais paternalista, no sentido de fazer a caridade e atender a necessidade do outro, e fazer essa caridade passa a ser um objetivo, e para você fazer essa caridade e vivenciar o seu objetivo, você precisa ter o carente. Então a pessoa ignora o papel social ativista que ela deveria ter de trabalhar para que não hajam mais carentes, porque o carente ele acaba se tornando conveniente para a necessidade dela viver a caridade dela. Isso é um pensamento bastante imaturo, né? Um pensamento bastante assim simplista, né? E até meio absurdo, mas é isso que acontece. As religiões, muitas vezes, elas estimulam essa prática de um paternalismo e a pessoa, em nome de uma tolerância que a religião prescreve, em nome de uma humildade que a religião prescreve, a pessoa se torna muito passiva diante do papel de transformação que ela tem no mundo. Então, isso é uma coisa que eu tenho me pego muito, tenho falado muito disso, né?
Cuidado, cada um tem um papel nesse momento da transição planetária. Essa transição que a gente está passando de peixe para aquário, cada um tem a sua função. Então não seja passivo. E muitas vezes a religião, ela traz esse conformismo passivo. Ah, não, tem que ser assim. Não, não, são os espíritos que vai resolver. Ah, não, é Jesus que vai resolver. Ah, Jesus vai voltar para resolver. Não vai voltar nada, isso já passou, gente. Esses tempos já passaram, isso aí foi parte da era de peixes. Quem tinha que vir já veio. O trabalho agora é nosso, nós estamos caminhando para a autonomia. Escutem aí o que eu estou falando, vocês podem nem acreditar. Mas registrem, porque vocês vão conferir isso nas próximas décadas. E quem não estiver aqui porque vai morrer, vai olhar lá de cima do mundo espiritual, vai ler. A gente vai viver isso. Então, cuidado com essa esperança passiva, né? Cuidado de achar que eu não vou fazer nada porque os poderes maiores da vida que vão resolver, tá tudo. O pessoal espírita, o pessoal, até o próprio evangélico fala, ah, Jesus está no leme. Ele está no leme, até acredito que ele realmente tem um poder de governança no planeta, até acredito que esse espírito até tenha. Mas ele, como um bom pai, não vai fazer pelo filho aquilo que o filho precisa fazer por si só para ganhar maturidade. Então, se fizerem por nós, nós não vamos aprender a fazer sozinhos. Então, eles não vão fazer. Essa fase passou. Então, a gente tem que ser mais ativista, mais presente nesse processo de transformação do planeta. Se a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, se a gente acredita na reencarnação e quer um mundo melhor para voltar aqui numa situação melhor, tem que agir, tem que ser ativista. E esse é um dos prejuízos que a religião traz também, porque ela estimula uma certa passividade diante da vida. Ela acaba tentando nos convencer que através da fé tudo vai ser transformado. E a fé realmente transforma, mas ela transforma muito mais nos dando força para fazer o que temos que fazer do que ela vai fazer por nós próprios. Isso é fato, isso vai ficar cada vez mais marcante nessa era de aquário que está começando. Tá bom? Então já está bem avançada a hora, né? Já estamos terminando por aqui. Mas só para clarear, né, quem chegou depois, eu apresentei aqui os benefícios que as religiões trazem para a gente e os prejuízos. A minha intenção aqui não é dizer para vocês que vocês devam ou não frequentar uma religião. Até porque, do meu ponto de vista, frequentar ou não uma religião tem a ver com a fase da vida que você está vivendo, com a sua necessidade de evolução, com a sua maturidade psicológica, com a sua maturidade espiritual. E nesse sentido, não tem como a gente ultrapassar etapas. Então as religiões vão continuar existindo, elas estão perdendo força, mas vão continuar existindo, porque muitos de nós precisamos, mas muitos de nós já estão vivenciando essa força de aquário e ganhando mais autonomia, ganhando mais independência, vivendo as suas próprias crenças, expandindo os seus conhecimentos, a sua compreensão da vida, para gerenciar e assumir a própria vida com mais consciência e autonomia. Essa é a era de aquário que está aí, dando seu início, tá bom? Então a intenção era fazer com que você se posicionasse. Qual é a sua posição, né? Qual é a sua demanda, qual é a necessidade? Eu não tenho essa resposta. Eu tentei dar aqui os subsídios. Cada um responda aí a sua própria pergunta, tá bom? Minha gratidão a todos vocês por estarem aqui, né? Pela presença aí. Lembrando que a live fica gravada no Instagram, quem quiser, achou que foi útil, que pode ser útil para outras pessoas. Quem quiser, compartilha, vai ser um favor que vai estar fazendo, não a mim, mas às outras pessoas, ao bem comum. E ao longo da semana aí eu posto ela depois lá no meu canal do YouTube. Às vezes eu demoro, às vezes só vou me lembrar de postar no fim de semana. Mas eu posto. Tá lá, tá bom? Valeu, Álvaro, valeu aí a todo mundo que comentou. Foi ótimo, valeu, Leonor, obrigado aí pela contribuição de vocês, eu adoro, acho ótimo. Às vezes me atrapalha um pouquinho no pensamento, mas não tem problema nenhum. Para mim fica tranquilo, gosto muito, tá bom?
Um abraço para todos. Semana que vem a gente se vê por aqui. Uma boa semana. Tchau.